Bom dia, meu nome é Davi Pares e estou aqui agradecendo o convite da Solange, da Turma 87 e da SPDM, para falar um pouquinho, das memórias da Escola Paulista de Medicina e um pouquinho da minha vida aqui dentro da EPM, da querida EPM. A minha história com a Escola Paulista de Medicina começou muito antes de eu nascer. Escutava sempre a Escola Paulista de Medicina porque meu pai se formou aqui em 1953, antes da federalização da escola. E é interessante a gente ver como tudo mudou e mudou rapidamente, né? Tem uma foto aérea da época da formatura do meu pai, onde é o edifício Nilceu Marques de Castro era o centro acadêmico, a Atlética não existia, tem um laguinho lá que eu tenho a impressão que era uma piscina, uma tentativa de piscina. Estava em construção, ou finalização ou reforma, a EPE, porque a EPE é de 1939. Mas é bastante interessante. E eu vivi um pouco também dessa história quando eu entrei na faculdade. Quando eu entrei, em 1977, o Nilceu Marques de Castro estava construindo o prédio onde nós temos a ala mais nova do hospital, não existia. Ali era um estacionamento. Onde é o Banco do Brasil, não existia aquele prédio. Ali era uma praça, onde nós tínhamos o Fígaro, que era o barbeiro, e o Bar do Seu Neco. O Bar do Seu Neco, onde todos nós nos encontrávamos. E era bastante interessante o convívio, porque você tinha gente de todos os anos, do primeiro ao sexto ano ali. E hoje eu vejo muito compartimentalizado, né? Você tem alunos das diferentes anos que não se misturam, né? O quinto e sexto ano está internato no hospital, no HU2, e não encontro com o pessoal que está fazendo a básica. No meu tempo, não, ali era um encontro, né? Nos intervalos de aula, você saía da anatomia, estava ali, e tinha gente do internato do terceiro ano, quarto ano, segundo ano. Você conhecia as pessoas. Realmente é um processo de extrema mudança. Se vocês olharem o álbum de formatura do meu pai, existiam só 4 mulheres se formando. E hoje nós temos aí a maioria dos nossos alunos, né, do sexo feminino, gênero feminino, não sei bem como fala, mas mulheres. Bom, então eu conhecia a história da Escola Paulista de Medicina, escutando meu pai falar de professores famosos, o Jairo Ramos, o Nilceu Marques de Castro. E entrei na Escola Paulista com uma certa dificuldade. Eu sou da época dos colégios públicos, eu frequentei um colégio estadual, chamava-se Instituto de Educação Estadual Professor Alberto Conte. E à época já tinha um ensino que já estava decaído, né? Irmãos mais novos meus já frequentaram escolas particulares. Então eu fiz o primeiro vestibular, com uma dificuldade imensa, porque existiam matérias que eu não tinha visto no colégio estadual. No meu primeiro vestibular eu entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí, que fazia parte da mesma prova que era o CECEM, né? Era CECEM, CECEA e MAPOFEI, que eram as 3 formas de você ingressar, né? O CECEM era das biológicas, o CECEA das humanas e o MAPOFEI, que era das exatas, né? Que era Mackenzie, Poli e a FEI. Entrei em Jundiaí, falar com meu pai, formado aqui na Escola Paulista de Medicina. Falei, olha, filho, você que sabe, depois você faz uma boa residência. Eu resolvi não frequentar, então, a faculdade, não fiz a matrícula e fui fazer novamente um ano de vestibular. E o ano de vestibular, como todos sabem, é um negócio extremamente difícil, né? Então,
Não saía com os amigos, resolvi encarar, acho que é aí que foi a primeira mudança na minha vida, um ano de realmente dedicação. Estudei bastante o ano inteiro, fazia força para não sair aos fins de semana, mesmo que eu não fosse estudar, eu ficava em casa. E aí, então, foi o primeiro ano da FUVEST, mas tinha CECEM e FUVEST. E a escola fez o vestibular pelo CECEM. E eu entrei, então, nesse ano, eu não quis fazer nenhuma inscrição em faculdades que fossem fora de São Paulo, eu queria ficar em São Paulo. Então, não prestei, à época, não prestei ABC, Santos, ABC para mim já era fora de São Paulo, Sorocaba, PUC Campinas. E nesse ano eu entrei, então, na FUVEST em Ribeirão Preto, que era a segunda opção, a primeira era a Pinheiros, né? Entrei aqui na escola e fiz Santa Casa. E entrei na Santa Casa também, e obviamente, sem dúvida nenhuma, optei por ficar aqui na Escola Paulista de Medicina. Anos maravilhosos, né? A gente, quando é aluno, não tem ideia do que é ser aluno de graduação, onde você conhece muita gente, onde você realmente sai da puberdade, né? E entra, né? Sai da adolescência e entra na vida adulta, é uma transformação extremamente importante. Você vivenciar aqui com o grupo da escola uma riqueza imensa, né? A Escola Paulista de Medicina, como eu disse, era diferente da Escola Paulista de Medicina e do meu tempo do meu pai e completamente diferente da que nós temos hoje em 2022. Durante o curso eu gostava de esportes, eu frequentava a atlética, fui do time de handball aqui da escola, tive a honra e o prazer de ganhar 2 intermédias. Era extremamente difícil a gente ganhar uma intermédia da USP, porque a USP tinha primeiro um número maior de alunos, 180 alunos, que houve uma união 2 anos antes de eu fazer vestibular, do curso experimental, que eram 80 vagas ou 60 vagas, com a própria USP, né? Então, primeiro existia um número maior de pessoas, eles tinham uma força, né, de escolha de atletas maior. E segundo, a maioria, o que a gente vê hoje também, né, a maioria desses alunos que entravam lá vinha de escolas privadas, onde o incentivo ao esporte era maior que nas escolas públicas. Então era difícil, a gente fazia muita força para ganhar a intermédia. E eu, no primeiro ano, foi uma intermédia em Santos, nós ganhamos a intermédia. Então era uma festa exuberante, né, ser ganhada a Pinheiros. Segundo, terceiro, quarto e quinto ano, nada. E no meu sexto ano, 1982, nós ganhamos também a intermédia da Porcada. Era uma rivalidade muito grande, que eu também não vejo isso muito hoje nos alunos, mas é uma rivalidade muito grande, existiam inúmeras circunstâncias curiosas, né? Um colega meu de turma, um dia na intermédia, acho que de Ribeirão Preto, quando nós estávamos no terceiro ano, naquela época a gente queria desmotivar, né, o pessoal da Pinheiros, então nos alojamentos, uma das noites foram soltar rojões lá no alojamento, né? Então o primeiro carro soltou rojão para acordar o pessoal, ele vinha no segundo carro e o pessoal da Pinheiros já estava acordado, então preparado para recebê-lo, o segundo carro, e arremessaram um paralelepípedo no vidro do carro. E o meu colega de turma, o Ariovaldo, ele sofreu um TCE. E passou o resto da intermédia só falando inglês. Ele não conseguia falar português. Não perdeu a consciência, mas ficou o resto da semana falando inglês, e foi um TCE leve, depois ele voltou à normalidade, né? Então era uma rivalidade, às vezes violenta, mas era saudável à época, né? Lógico, existiam brigas nas quadras, na arquibancada, mas era muito vivenciado por nós, era uma coisa
que incentivava a gente a treinar, a participar da atlética. 6 anos muito interessantes. Óbvio, você conhece muita gente, óbvio, te faz isso virar um médico, né? E eu tenho orgulho de falar com essa história. Eu venho de uma família de médicos, meu avô, na escola de medicina, começou com meu avô se formou na Faculdade de Medicina de São Paulo, não era a USP ainda, na 9ª turma da Faculdade de Medicina de São Paulo, que o hospital escolar era Santa Casa, não existia o HC. Vocês sabem, né? E se não sabem, é importante saber que o Hospital São Paulo foi construído como o primeiro hospital universitário do Brasil. O segundo foi o HC, com verba da Fundação Rockefeller, mas depois da guerra. E aqui a conclusão foi em 1940, né? Já construído como um hospital universitário. Aí meu pai entrou aqui. Vou voltar à história do meu pai. Meu pai veio na cidade do interior, meu avô muito rígido, então se vira em São Paulo. Aqui era uma faculdade paga, meu pai tinha que trabalhar para pagar a faculdade. E essa rigidez passou para mim também, porque eu fiz colégio estadual, tinha que andar de ônibus, só ganhei carro quando eu entrei na faculdade e fiz meus 6 anos de carro. Era uma época que a gente podia parar na rua, que ninguém roubava o carro, você tinha lugar para parar na rua. Bem, me formei, um monte de docentes foram importantes para mim, mas muita importância na minha formação foi o professor Antônio Rubino de Azevedo, já falecido, era docente, na época era a disciplina de obstetrícia, depois a obstetrícia virou um departamento, antes o departamento era ginecologia e obstetrícia, mas depois houve uma divisão, então ele era docente da disciplina de obstetrícia, depois professor Camano, com quem eu tive o privilégio de viver muitos anos da minha vida. Professor Camano era o professor titular, então eu, quando era aluno, o professor Delácio ainda era o professor titular. Quando eu estava no 6º ano, o professor Camano assumiu como professor titular da disciplina e depois ele fez o departamento de obstetrícia. O professor Camano me ensinou obstetrícia. O professor Camano, eu tive, como eu disse, o privilégio de conviver com ele, tive consultório com ele me chamou para ser assistente dele, por 23 anos. Então, aprendi a arte do consultório, que é uma arte, né? Como todos diziam, meu pai dizia, o professor Jairo Ramos também dizia, que ele falava essa frase do professor Jairo Ramos, que a medicina é ciência e arte, né? E a arte é a arte de você lidar com os pacientes. O professor Camano que me ensinou isso. Apesar do meu pai ser médico, eu não trabalhei com meu pai, trabalhei pouco com meu pai. A primeira cirurgia privada que eu fiz foi uma paciente do consultório do meu pai, uma esterectomia vaginal, que eu fui o cirurgião, meu pai o auxiliar. Óbvio que eu entrei em cirurgias com meu pai, mas não cheguei a trabalhar com ele. Meu pai teve um consultório em Santo Amaro, na época como a medicina era totalmente diferente. Ele não tinha pronto-socorro, meu pai trabalhava todo sábado. Ele não atendia o consultório, mas ele atendia os chamados. Então, sábado de manhã, começava a encostar um carro em casa, ele pegava a maletinha dele, com estetoscópio, esfigmo, né? Martelinho para ver reflexos, um aparelhinho para ver o ouvido, um otoscópio, um oftalmoscópio, e lá ia meu pai, voltava, tinha um outro carro esperando, ele ia atender um chamado, e ele parava de atender os chamados às 5 da tarde do sábado, e não atendia os chamados no domingo, né? Eu, quando me formei, já dava plantão. Era uma medicina completamente diferente, já era uma medicina que não era tão privada, mas eu também acho que fui pela influência do professor Camano, acho que tenho uma das últimas gerações a ter essa parte de atividade privada no consultório, né? Um paciente unicamente privado, sem você estar ligado a nenhuma medicina de grupo. Então, tenho feito esse vai e volta, porque a medicina mudou tanto, e eu sou a 3ª geração, né? Meu filho é a 4ª geração. Meu filho fez vestibular, entrou aqui,
E eu, com orgulho, achei que ele ia fazer aqui, mas ele acabou entrando também na USP, ele acabou se formando na USP. Como ele é um sujeito muito metódico, apenas avaliando o orçamento das duas instituições. E o orçamento, à época do Hospital das Clínicas, era 900 milhões e aqui era 90 milhões. Ele falou, pai, e a Atlética lá era um clube, ele era um esportista também, fazia parte do time de futebol de campo da USP. Ele optou por fazer USP, para minha tristeza. Então eu vivi todas essas mudanças, né? Meu pai não fez residência. Meu pai se formou, a residência foi instituída aqui na escola em 1959, e meu pai se formou em 1953, saiu, foi trabalhar. Tinha banco de sangue em Santo Amaro, trabalhava na Santa Casa de Santo Amaro, fez seu consultório. E esse banco de sangue me fez estudar uma doença que levou a fazer meu doutorado, que foi a aluminização. Meu pai tinha banco de sangue, ele era RH positivo, minha mãe é RH negativo sensibilizada, que tinha um teste de cúmulos indireto. Meu pai teve 6 filhos. A cada gestação da minha mãe, ele preparava sangue para fazer sanguíneo transfusão, né? Estava começando a fazer o teste de Lilly, que era a avaliação da bilirrubina no líquido amniótico por espectrofotometria, meu pai não fazia, mas ele preparava o tratamento extrauterino, que era exsanguíneo transfusão. E graças a Deus ele não precisou fazer exsanguíneo transfusão em nenhum dos 6 filhos, que todos tiveram anemia leve apenas com fototerapia. Isso fez com que eu vou voltar para a minha residência. Na residência, eu entrei aqui na escola. Como meu pai, eu disse a vocês também que era uma pessoa rígida, eu trabalhava desde o 2º ano. Eu trabalhei no laboratório central, lendo exames, na época a gente fazia hemograma. No 3º ano, eu prestei concurso, na época existiam os concursos para as maternidades, que era a maternidade Leonor Mendes de Barros, a Cachoeirinha, e o amparo maternal. Então eu fui acadêmico do amparo maternal, o que era uma coisa maravilhosa, maravilhosa. O primeiro parto que eu fiz espontaneamente foi no 1º ano. Na época a gente tinha muitas greves, no 1º ano eu tive uma greve. Então eu comecei a frequentar o centro cirúrgico da Santa Casa de Santo Amaro, onde meu pai atuava, e fiquei lá com vários colegas dele e eu frequentava o centro cirúrgico. Eu era um auxiliar de qualquer coisa que aparecesse, eu instrumentava no 1º ano. E por isso eu instrumentei muita cesárea, eram 3 meses de greve, e o colega lá que era o obstetra da época, tinha que sair correndo eu já tinha entrado em vários partos com ele, olha, eu tenho que ir para o INSS, bom, e tinha lá uma multípora coroando, e eu fiz o primeiro parto da minha vida, no meio do 1º ano, sozinho, um parto espontâneo, obviamente, facinho, que não precisei dar ponto, não houve laceração, era uma grande multípora, e fiz esse parto. Prestei, então, no 3º ano, concurso para maternidade, porque eu gostava muito de cirurgia, eu ia fazer gastrocirurgia, mas a especialidade que você podia pôr a mão era obstetrícia naquela época. Então eu comecei a ser acadêmico, fui acadêmico 3º, 4º, 5º, 6º ano, né? Fiz o concurso no 3º, mas era 4º, 5º, 6º ano, dando plantões no amparo maternal cada 15 dias no sábado. Meu plantão era da sexta-feira, então eu vinha sábado assistir aula de dermato aqui com um sono horrível, botando palito no olho. Mas ali, outra coisa que foi uma mudança importante, hoje o aluno se forma, ele não deu nem, se bobear, ele não deu nenhum ponto, né? Deu pouquíssima atividade cirúrgica. Então, naquela época, eu fazia parto, e eu me formei, quando eu peguei o meu diploma, minha formatura foi no dia 8 de dezembro de 1982, eu tinha feito, à época, 1.112 partos, dos quais 102 cesáreas como cirurgião. Então, no amparo maternal, eu fiz minha primeira cesárea, mas, voltando ao meu pai, que era rígido, eu casei no 6º ano, com uma colega de turma. Então, eu precisava trabalhar. Então, eu dava plantão aos fins de semana numa maternidade que se chamava assim, Maternidade Rude Ramos.
e o sextoanista era o médico de plantão à noite. Então, você fazia a porta, você fazia o parto normal no 5º ano, então eu comecei a trabalhar no 5º, ganhando, fazia parto maternal, mas trabalhava lá. E no 6º ano você era o cirurgião, o 5º-anista fazia o parto e o 6º-anista fazia a cesárea. Né? Tem vários colegas aqui, o professor Onivaldo, que é o chefe de departamento da otorrino, ele trabalhou lá comigo também. O Onivaldo bateu recorde, acho que fez 120 ou 130 cesáreas, mais que eu. Então, era uma delícia, você se sentia o máximo, né? Além de atender porta, você atendia pediatria, com o livrinho aqui da pediatria para ver dose. Oh, isso não acontece mais, né? Hoje, se fosse isso, eu seria preso. Mas me deu uma experiência bastante grande. E eu dava plantão também, como eu tinha que trabalhar, no Hospital Santa Marcelina, como auxiliar de cirurgia, doutorando, auxiliar de cirurgia. Então, eu trabalhava todos os sábados e domingos, porque eu tinha que bancar aí a minha casa, que eu já era casado. Mas me deu uma mão muito boa. Aí eu resolvi prestar GO, porque eu via nos plantões da Santa Marcelina docentes nossos da gastro dando plantão, né? Pós-graduandos da clínica dando plantão. Eu falei, não é possível, um docente da escola estruturando cabeça de bêbado, né? E aí eu falei, não, acho que eu quero um pouco mais, porque a minha intenção sempre foi fazer carreira universitária. Então resolvi prestar GO, entrei numa das 6 vagas, na minha época eram 6 vagas e não 12 vagas de residentes, e fiz minha residência aqui. Me sentia muito bem na residência, né? O Hospital São Paulo funcionava a todo vapor, e o que a gente queria era trabalhar, né? Não tinha folga pós-plantão, nós dávamos plantões 36 por 12, existiam dois estágios nossos, que era cirurgia vascular e ortopedia, que na minha época, o meu primeiro ano era a residência de cirurgia geral, onde você ficava 36 por 12, você ficava 36 horas no hospital, né, e 12 horas em casa. Então você dava um plantão de 24, mais um dia de 12, e à noite você ia para casa. E eu sempre me lembro que às vezes você acordava no pronto-socorro da ortopedia ou da cirurgia, não sabia onde estava, se você estava em casa ou estava no hospital. E aí ia para casa. Eu era casado, não tive filho só quando eu acabei de fazer a residência, porque não dava tempo. A minha esposa, à época, era uma colega de turma, fazia residência de clínica, então pouco a gente se encontrava em casa. Era uma época bastante interessante. Mas como eu tinha feito toda essa coisa, tinha um R2, outra coisa interessante. O meu R2 era um colega, Daniel, que ele não tinha feito maternidade, resolveu fazer GO, mas nunca tinha feito maternidade. Então, hoje o residente reclama, o chefe de plantão tinha um só. A gente ficava muito à vontade no plantão. E quando chegava um caso lá mais urgente, por exemplo, uma cesárea em uma paciente que já tinha 1 ou 2 cesáreas e precisava ser rápido, ele, né, vejam que coisa, ele era o R2. Ele pedia para eu operar, ele ia auxiliar, porque eu era mais rápido que ele. Um parto pélvico, ele pedia para eu fazer, porque ele nunca tinha visto, e eu fazia o parto. Um córspe de Killam, eu locava e ele ficava olhando. Então, isso, eu aproveitei demais a residência, né? Apesar de ter número menor de residentes, hoje o pessoal reclama, eu vejo, né? O que o residente reclama. Nós trabalhávamos dia e noite, adorávamos estar dentro do hospital, tudo que a gente podia fazer para estar dentro do centro cirúrgico, para ter uma experiência boa, mesmo no BR1 de cirurgia geral, né? O trauma, passar em tracate sem luva, porque não tinha nem AIDS. O AIDS apareceu em 1900, as primeiras descrições em 1984, eu era R2. Era uma delícia estar com o paciente, atender, fazer coisa. Bom, aí fiquei na disciplina de obstetrícia, optei, eu ia fazer
Fui convidado para ficar na oncologia pelo professor Nelson Valente Martins, mas a obstetrícia na época estava numa evolução tecnológica com a ultrassonografia, que estava aparecendo a ultrassonografia. A ultrassonografia ela entrou na prática obstétrica diária em 1990, na metade da década de 90. Isso nós estamos falando de 1985, quando eu acabei a residência, 83, 84, 85. E eu tinha uma paixão pela ultrassonografia. Então resolvi, assim que eu acabei a residência, virei chefe de plantão, que fui por 10 anos, chefe de plantão. O chefe de plantão naquela época era uma escada, um degrau para você estar mais perto da disciplina e se você fosse um bom chefe de plantão, né, você está na escala para se tornar um docente. Então, eu atuei como chefe de plantão do pronto-socorro e centro obstétrico por uns bons 10 anos. E estava aparecendo a ultrassonografia. O professor Mário Donikoff era a única pessoa da disciplina de obstetrícia que faria ultrassonografia. E eu falei, poxa, isso é uma coisa bacana. Então, em 1986, eu saí pela primeira vez do Brasil e fui fazer um curso de ultrassonografia na Espanha. Com a pessoa que mais... Existiam duas pessoas que ensinavam ultrassonografia naquela época. O professor Fernando Bonilla Musoles, na Espanha, na cidade de Valência, e o professor Stuart Campbell, na Inglaterra. Eu fui para a Espanha com mais 2 colegas, um outro colega que já era docente da disciplina de obstetrícia e um outro colega, professor Renato Santana, e o professor Wagner Gonçalves, que era docente da disciplina de ginecologia, e eu fui com eles me meti lá no meio, fui fazer o meu primeiro curso de ultrassonografia. Voltei e fiz minha tese de mestrado com ultrassonografia. Uma coisa inédita na época, que era você medir o tamanho do fêmur do feto e estimar a idade gestacional. Você falar isso é uma coisa que parece extremamente ridícula, porque qualquer um hoje mede o fêmur, né? E nos comentários da minha tese, quando eu defendi meu mestrado, era que não era possível medir o fêmur em todos os fetos, porque, obviamente, os aparelhos de ultrassonografia eram aparelhos que tinham uma tecnologia muito menos avançada, era extremamente difícil. Os primeiros ultrassons você nem congelava a imagem, né? Você media na tela, não tinha caliper. Mas eu tinha um aparelho Philips, com tela verde, que a gente chamava de Hulk, e eu fiz o meu mestrado, então, avaliando fêmur fetais e estimando a idade gestacional, principalmente a partir de 32 semanas, onde não é época boa para ver a idade gestacional. Como eu fiz isso e era uma coisa inédita, eu me coloquei num ponto e num posto de visibilidade como um bom candidato a ser professor. E na época nós tínhamos um grupo grande da minha turma, né? No meu grupo estávamos lá Eduardo Souza, que é docente hoje da obstetrícia, Nelson Sass, que é o nosso reitor, que era meu colega de par de residência, da minha turma, o Fino Domingos Lopes, que depois virou docente também, Arnaldo, saca? Todos estavam ali na coisa. E eu fui o primeiro a acabar meu mestrado com um tema que era um tema tecnológico à época, e isso fez com que eu fosse o candidato da disciplina, e eu prestei meu concurso e virei professor assistente em 1987, ou seja, no meu R5. Aí fiquei na disciplina, que virou departamento. Lá tive, como eu disse, prazer de estar com o professor. Nessa época, então, o professor me convidou também para ir para o consultório dele. Eu era o ultrassonografista do professor, e depois, como o movimento de clientes particulares era muito grande, eu comecei a atender a agenda de pacientes que não conseguiam horário com o professor Camargo. Isso foi extremamente importante.
Então, a ultrassonografia era a minha paixão aí no departamento. E eu queria aprender um pouco mais, que apareceu a medicina fetal, a especialidade com medicina fetal. Então, eu fui para Londres, no serviço do professor Stuart Campbell, que o serviço era dele. Existia lá um grego, né, tinha se formado na Inglaterra, e que estava iniciando os procedimentos invasivos, chamado Kyprios Nicolaides, né? O Kyprios Nicolaides, então, eu fui fazer com ele procedimentos invasivos, fiz um fellow na Inglaterra, em Londres, no King's College Hospital, fazendo o quê? Amniocentese, biópsia de corial, cordocentese e transfusão intrauterina, que foi realmente o que mais me deixou entusiasmado. Voltei para o Brasil, trazendo isso, né, e fundamos o primeiro setor dentro do departamento, o setor de medicina fetal. Bom, depois então fiz meu doutorado com alemanização, com Doppler, avaliando anemia fetal, né. Comecei o setor de transfusão. Hoje sou a pessoa que mais fez transfusões intrauterinas do Brasil, mais de 400 casos, é uma casuística importante aqui da escola. Continuei no departamento, virei chefe do departamento e hoje eu estou na instituição, como, além de chefe do departamento, diretor-geral do Hospital Universitário 2, do HU2, e bastante envolvido com as questões do Hospital São Paulo, do HU2, da diretoria da escola e no que tange todos os aspectos do nosso campus São Paulo. O que eu quero fazer hoje para a escola? Hoje eu quero devolver para a escola o que a escola me deu. A escola me deu tudo. Eu adoro a Escola Paulista, né, com toda essa tradição que vem do meu pai. E hoje eu quero tentar dar um pouco de mim para resolver problemas crônicos e graves que a gente tem na escola. Então eu tenho tentado angariar fundos, eu chefiei o grupo de trabalho para doações para o projeto com Lei Rouanet da biblioteca, conseguindo 9.800.000 reais para esse projeto. Estou empenhadíssimo agora na tentativa de ajudar a Superintendência do Hospital São Paulo a resolver seus problemas financeiros. Chefio o grupo de cirurgia intrauterina do departamento. A cirurgia intrauterina para correção de meningomielocele, os distúrbios de fechamento do ducto neural foi iniciado aqui pelo professor Moron. O professor Moron, com a saída dele, que também fundou aqui junto com a gente a medicina fetal, ele teve uma aposentadoria precoce e eu estou reativando, então, o programa de cirurgia intrauterina aqui na escola. Eu quero fazer isso para a escola, eu quero tentar ajudar o máximo que eu puder. Eu tenho um pouco mais de tempo, eu já tenho tempo até para me aposentar, mas eu tenho dedicado mais tempo ainda aqui à escola, nessa tentativa de devolver um pouco e manutenção do que nós temos na escola. A escola é uma coisa bárbara. A escola forma há mais de 80 anos, né, quase 90 anos, né, há 89 anos, médicos de excelência. Médicos, os melhores médicos desse país, né? Nós estamos hoje, com a criação da universidade, então a gente pode ser classificado, junto com as outras universidades, entre as 100 melhores escolas de medicina do país. Se eu tivesse que dar um conselho para os alunos, para os residentes, né? Vocês, mesmo com todas as dificuldades financeiras que nós temos tido, que eu não vou aqui enumerar por questões políticas do governo federal, de gestões anteriores, mas tenham certeza, vocês estão sendo formados como médicos de excelência. Essa instituição é fortíssima, essa é a instituição médica que mais produz artigos científicos, se você pegar unicamente uma instituição médica e não a universidade inteira. Essa é uma instituição onde tem cabeças
pesquisadores de excelência, médicos clínicos de excelência, cirurgiões de excelência. Vocês estarão aqui sendo formados médicos de excelência, mesmo com todas as dificuldades. Aproveitem o curso de medicina, que é excepcional. Aproveitem o momento de serem graduandos, com tudo que vocês puderem fazer dentro da instituição, o esporte, o departamento cultural, as ligas acadêmicas. Vocês serão bons médicos, vocês atuarão com certeza como bons, como ótimos médicos, atendendo a sociedade, que a nossa sociedade é extremamente carente. Muito obrigado.